Olá, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor de família da Primeira Igreja Batista em Niterói. E é com muita satisfação que eu venho aqui hoje dar a minha primeira aula, a primeira contribuição para a Escola Bíblica Dominical. E nós vamos continuar estudando a nossa revista que fala sobre Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. A nossa aula de hoje vai ser a aula número 9, que tem como tema o sofrimento do Messias e a salvação que opera. O texto bíblico se encontra em Isaías, do capítulo 51 ao 54. E o nosso texto áureo se encontra no capítulo 53 de Isaías, versículos 4 e 5. O livro de Isaías ele foi escrito nos anos de 701 a 681 a.C. E mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, Isaías se concentra na salvação. E falando em salvação, antes de iniciarmos até a introdução dessa aula, eu quero orar com vocês. Quero orar clamando a Deus, pedindo a Deus direção em tudo aquilo que nós vamos aprender juntos, ensinando também juntos um ao outro. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Um momento em que estudamos a Tua Palavra, um momento em que falamos do Messias, que é Jesus Cristo. Que Ele continue sendo a esperança de dias melhores, que Ele continue sendo a nossa grande esperança de salvação. Pai, para todos aqueles que somos salvos em Cristo, pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e que nessa aula que se inicia, o Senhor possa abrir as nossas mentes e corações e que o Espírito Santo venha atuar, Senhor, sobre nós, nos dando, Senhor, o discernimento. Senhor, fala a cada coração para que nós possamos juntos aprender da Tua Palavra e aprender mais de Ti. Assim nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, o título da nossa lição é o sofrimento do Messias e a salvação que opera. O livro de Isaías, ele revela o juízo e a salvação de Deus. O reino do Messias sobre a terra, que está lá em Isaías no capítulo 65 e 66, é o objetivo para o qual aponta todo o livro de Isaías. E é interessante porque em uma aparente contradição, o livro de Isaías ele apresenta o Messias como aquele que vai sofrer. Como aquele que traz salvação é aquele que sofre. Porque aquele que traz a salvação tem todo o poder sobre as suas mãos. E como assim ele vai sofrer? Então, no capítulo 53, que é o capítulo principal que nós vamos estudar hoje, ele descreve vividamente o Messias sofrendo pelo pecado, pelo meu e pelo seu pecado. E é através das suas feridas que a cura é alcançada. Olha a contradição.
através das suas feridas, das feridas que foram feitas em Cristo, é que as nossas curas foram alcançadas, curas da enfermidade e do pecado. É através do sofrimento de Cristo que as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, foram removidos. Em sua primeira vinda, Jesus foi o servo sofredor. Se encontra lá no capítulo 53 do livro de profeta de Isaías. Em sua segunda vinda, Jesus será o príncipe da paz e ocupará o seu cargo como rei, como se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. As imagens do capítulo 53 são tristes, são proféticas, mas são ao mesmo tempo um retrato completo do Evangelho. Jesus foi perfurado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por Deus. Por seu sofrimento, ele pagou o castigo que nós merecíamos e se tornou por nós o sacrifício supremo e perfeito. Jesus é o único caminho para o céu. É o único meio de se obter a graça de Deus. E como fala no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Iniciando então nossa lição, fiz um apanhado geral aqui, um resumo do livro de Isaías, do profeta Isaías. Mas ele vai falar o seguinte: por meio da tradição do profeta Isaías, apresentaremos como a mensagem messiânica foi desenvolvida de maneira à expectativa pela vinda do Messias e foi crescendo à medida que a revelação de Deus era anunciada. Teologicamente, nós sabemos que a revelação de Deus ela é gradual histórica. Ou seja, ela é gradual porque é aos poucos. É impressionante como isso ocorre. O povo não estava preparado para receber a revelação de uma só vez. Então ela precisa ser gradual, é aos poucos. E precisa ser histórica, porque ela precisa ser ao longo do tempo. E assim também é a revelação messiânica. Gradual, histórica. No primeiro item da nossa lição, ele vai falar que a expectativa messiânica é anunciada. Isaías vai revelar que a ênfase agora não está na função messiânica exercida pelo rei persa Ciro, mas sim na pessoa do Messias que virá oportunamente na história do povo de Deus. Por quê? Por que se fala na função messiânica do rei persa Ciro? Israel estava saindo do exílio, do cativeiro babilônico. E quem os libertou foi o rei persa Ciro. E por isso ele foi considerado também como Messias na época. Como ungido de Deus. Só que, a partir daí, com essa revelação sendo gradual, sendo histórica, essa revelação cada vez mais aponta para Jesus. E não para uma pessoa. Apesar de Deus ter usado reis, profetas, soberanos, líderes dos povos para revelar a sua verdade. A realidade messiânica, ela produzirá mudança na vida do povo de Israel. E como se encontra lá no capítulo 51, versículo 3, vai falar assim: Deus consolará todos os lugares destruídos e fará o seu deserto do Éden e a sua solidão com o jardim do Senhor. Nele haverá paz e alegria, ação de graças e som de cântico. Preste bem atenção nisso. Deus consolará todos os lugares destruídos e fará o seu deserto do Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Talvez hoje, aproveitando essa lição, talvez hoje a sua vida esteja destruída como os lugares do cativeiro, como Jerusalém também foi destruída.
Mas eu quero te dizer que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, é capaz de recriar, reconstruir, restaurar a sua vida. É capaz de restaurar a sua família. É capaz de restaurar o seu casamento. É capaz de restaurar a sua vida por completo. E aí ele faz mais uma promessa. Nela, nesse lugar distraído, onde será um jardim do Senhor, haverá paz, alegria, ação de graças, que é gratidão, e som de cântico, que é o louvor. Que coisa maravilhosa! Ter paz, alegria, ter gratidão e ter louvor. É assim que nós devemos fazer com tudo aquilo que nós fazemos, principalmente quando nós fazemos para Deus. Na nossa vida, o nosso testemunho precisa ser esse. Uma vida de paz, uma vida de alegria, apesar das circunstâncias, porque todos nós sofremos e sofreremos. Mas é a alegria em Cristo Jesus. Uma vida de gratidão. Vamos parar de reclamar por aquilo que nós não conseguimos e vamos agradecer por aquilo que Deus nos dá. E de louvor. Louvor que é a forma de nós adorarmos a Deus, porque a música tem esse poder. O cântico tem esse poder de acalmar o coração, acalmar a mente. Continuando, ele vai falar o seguinte: o contexto inicial é o retorno do povo judeu para Jerusalém, o que por si só já produziu grande alegria. E fala assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a Sião. O alcance desse texto, ele é atemporal, ou seja, fora do tempo, e apresenta uma dimensão escatológica quanto ao governo eterno do Messias sobre a terra. E é interessante que lá no capítulo 51, no versículo 11, vai falar assim: trarão alegria perpétua, ou seja, alegria eterna, alegria para sempre, sobre a cabeça, e obterão satisfação e alegria. A tristeza e o gemido fugirão. Assim como o profeta Isaías, eu também profetizo isso sobre a sua vida. Se volte para Cristo, busque a intimidade com Jesus, e você vai ver como a alegria vai voltar para a sua vida, como a tristeza e o gemido fugirão, porque a paz que vem de Jesus, ela é a paz que excede todo entendimento. Então ela não é uma paz alicerçada nas circunstâncias. É uma paz diferenciada. É uma paz que vem do Espírito. Então isso nos traz alegria e satisfação, porque nós sabemos que não são as circunstâncias que nos prendem àquela situação, mas é a própria paz que vem do Senhor. O primeiro ponto aqui que eu quero frisar bem é que a salvação de Deus, ela é manifestada pela ação messiânica. Grave bem isso. A salvação de Deus é manifestada pela ação messiânica. Ou seja, a salvação que vem de Deus, ela é manifestada através do Messias que é esperado. E esse Messias, que o próprio livro, do profeta Isaías vai apontar para Cristo Jesus. Porque ele é o único, como eu falei lá no início, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então não existe salvação sem Cristo. Ele representa a justiça para o seu povo e juízo para todos aqueles que trouxeram sofrimento a Israel. Ou seja, Deus promete juízo sobre aqueles que trouxeram sofrimento a Israel, e justiça para o seu povo. Ele vai falar, lá ainda no capítulo 21, nos versículos 22 e 23, o seguinte: eu tiro da tua mão a taça de atordoamento e o cálice da minha ira, e nunca mais beberás dele, mas eu colocarei nas mãos dos que te afligem. Olha só como é que Deus faz. Ele não promete só justiça, mas ele promete que ele vai fazer. Ele vai fazer. Então para de tentar, com a força dos seus braços, com a força das suas mãos, algo
que não é para você fazer. Se você achou que você foi injustiçado, que você foi perseguido, não tente resolver do seu jeito. Coloque diante de Deus. Deixa que Deus faça isso. Assim como Deus trouxe a justiça para o povo de Israel, assim Deus continua trazendo a justiça para o seu povo. Não perca tempo tentando fazer justiça com as suas próprias mãos. É Deus que é o dono da justiça. É Ele que vai fazer as coisas acontecerem. Neste texto, nós encontraremos um gênero literário apocalíptico. E esse gênero, ele aponta para a misericórdia divina diante do povo de Deus e o castigo para as nações que subjugaram o povo judeu, aqui representada pelos egípcios, pelos assírios e pelos babilônicos. E diz a palavra assim: pois assim diz o Senhor Deus, no princípio o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Síria oprimiu sem razão. Quantas vezes que nós sofremos injustiças e nós achamos que aquilo não tinha razão, que foi injusto. Olha só como Deus faz. Ele faz as coisas acontecerem. Ele é o Deus que toma a medida que precisa ser tomada, na proporção que precisa ser tomada. Porque quando nós estamos com os nossos sentimentos, o nosso emocional prejudicado, principalmente quando nós sofremos, seja por uma dor, seja por um sofrimento, seja por uma injustiça, o que isso acontece? Isso começa a trazer para você uma distorção da realidade. E às vezes a medida que você toma é desproporcional àquela medida que deveria ser tomada. Por isso, Deus, que é o justo juiz, Ele que sabe a exata medida daquilo que precisa ser feito. Por isso que nós devemos lançar sobre Ele aquilo que nós achamos que fomos prejudicados. Porque se você fizer, se eu fizer, nós vamos fazer, às vezes, mais do que deveria ser feito. E vamos começar uma guerra. Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Então nós precisamos deixar que Deus possa nos ajudar a resolver coisas difíceis, até mesmo como a perseguição e a injustiça. A ênfase do profetismo pós-exílico, ou seja, pós o exílio, ela fica clara com as palavras do profeta Isaías anunciando a salvação, renovando a esperança que há muito tempo havia sido perdida, mediante tanto sofrimento do povo, mas que agora, mais uma vez, tem no Senhor a sua redenção, tão esperada, que é proclamada pela vinda do Messias. É interessante como Jesus, ele já vinha sendo anunciado como a esperança. O Messias é a esperança. E agora eu me lembro, justamente nesses meses que nós vemos trabalhando missões, quando nós falamos que Jesus não é só a esperança, Ele é a única esperança. Não existe outra esperança. A esperança verdadeira é o próprio Cristo. E como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. O nosso Deus, ele continua reinando. Nada fugiu ao controle do nosso Deus. Creia nisso. Talvez o momento que você esteja passando seja um momento complicado na sua vida, mas nada fugiu do controle de Deus. E eu repito aqui o finalzinho: o teu Deus reina na sua vida. Ele reinou sobre Sião, reinou sobre Israel, e ele reina hoje sobre o povo dele. Nada foge do controle dele. Essa mensagem de boas novas, que foi anunciada pelo profeta Isaías, ela é encarnada no próprio Cristo, o Messias esperado, o que trouxe a salvação, não mais apenas para o povo judeu, mas para o mundo inteiro. Graças a Deus que isso acontece. Ele veio para os seus, mas os seus não deram importância.
E por isso nós somos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Que maravilha poder saber que nós fazemos parte dessa obra magnífica, o privilégio de sermos o seguidores do Cristo Jesus, daquele que traz a salvação. O Senhor descobriu o seu santo braço à vista de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Como está lá no capítulo 52, no versículo 10. E de forma especial, ou seja, ele trouxe para todo mundo, mas de uma forma especial, para aqueles que creem na pregação e na mensagem que anuncia. Como está lá, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor? Está lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 1. Ou seja, quem creu nessa pregação? Na pregação da salvação, na pregação da vinda do Messias. Você creu, eu creio. Olha só que coisa fabulosa quando nós temos a nossa fé alicerçada nessa salvação. Não nas circunstâncias, mas no que está ainda por vir. Vivemos hoje aquilo que Jesus nos oferece, mas com a certeza de um amanhã ainda melhor, na plenitude de Deus. Pense nisso. O sofrimento do Messias é o segundo item da nossa lição. O profeta Isaías, ele descreve de forma precisa as experiências do sofrimento que o Messias haveria de passar. E é impressionante. Meus irmãos, é impressionante como o profeta relata com tanta precisão esse sofrimento, a ponto de você ler e não ter uma vez citado o nome de Jesus Cristo. Mas no momento que nós lemos todo o capítulo 53, nós temos a certeza que é de Cristo que ele está falando. E ele relata o sofrimento com tanta precisão, com tantos detalhes. Ele relata a forma como o Messias foi rejeitado pelos seus líderes religiosos, pelos líderes religiosos daquela época, e como não foi aceito por aqueles que deveriam recebê-lo como promessa de Deus. Lá no capítulo 53, no versículo 2, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Meus irmãos. Jesus não teve importância na sua própria terra, para o seu povo. Às vezes, nós pregamos o Evangelho, às vezes nós tentamos fazer algo de bom, né? Falar de Jesus para as pessoas e nós somos maltratados. E aí você imagina assim, não vou mais falar não. Falar de Jesus, as pessoas ficam com raiva da gente, as pessoas vão perseguir a gente no nosso ambiente de trabalho, as pessoas vão pedir para a gente sair do coletivo, da condução, se a gente falar de Jesus. Mas e o que Jesus passou por nós? Então, às vezes, você não precisa gritar para falar de Jesus, não. Numa conversa, você fala de Jesus sem precisar você simplesmente pegar a Bíblia e ficar mostrando para a pessoa que você sabe a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Não são os nossos gritos que ecoam na consciência das pessoas, porque a gente sabe, nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo. Então não precisa gritar para anunciar o Evangelho. Eu não estou aqui recriminando quem faz isso. Eu estou falando que não precisamos gritar nem empurrar o Evangelho às pessoas. A sede de Cristo é grande. As pessoas se achegam. Nós temos aqui a nossa tenda de oração, que é uma prova disso. Você fica ali e no tempo que você fica, nós tivemos a oportunidade de poder estar juntos ali das pessoas. E é tamanha a sede de Jesus. As pessoas querem muito Jesus Cristo. O texto, ele resgata a teologia do sacrifício, encontrada nos primeiros anos do tabernáculo. E esse texto agora que eu vou ler, para mim é o texto fundamental de toda essa lição, que se encontra lá em Isaías no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, que é o nosso texto áureo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Esse texto dá para ter uma ideia do tamanho do sofrimento de Jesus. Uma vez, eu escutando uma palestra de um perito legal, um perito do IML, ele falou que a descrição de todo o sofrimento que Cristo passou, né, ao ponto de chorar, né, de transpirar sangue, aquele sofrimento nenhuma outra pessoa aguentaria a não ser ele. Nenhuma outra pessoa. Porque ele já havia sido açoitado, ele já havia sido castigado, ele foi forçado a ficar sem comer. E mesmo assim, ele foi até o final. Quantos de nós teríamos a coragem e a disposição de seguir aquele caminho? É muito difícil, mas ele foi até o final. Então não desista. Se hoje você está sofrendo, se hoje você está no exílio, no cativeiro, como Jerusalém também foi levada, como Israel foi levada, não desista. Continue, persista, vai até o final. Peça: Senhor, me ajude a enfrentar essa situação. Me ajude a enfrentar esse sofrimento. Eu preciso ir até o final. Eu não posso desistir, porque a luta é muito grande. A nossa realidade, a realidade que nós vivemos, ela a todo tempo ela nega Jesus. Ela nos empurra para o mundo e faz com que nós neguemos a Jesus. Então, a gente precisa se unir e buscar forças e buscar fé, através também da oração, para que a gente possa permanecer no caminho. Meus irmãos, é muito difícil. E uma vez as pessoas que saem do caminho, que é Cristo Jesus, para voltar ainda é pior ainda. Quantas e quantas pessoas nós vemos na rua, nós escutamos na rua, que a pessoa fala assim: eu conheço a palavra. Eu falei: por que você não volta? Não dá mais para mim, eu não tenho mais essa condição. Quantas e quantas pessoas nós já escutamos falar isso? As pessoas não têm forças para voltar. E aí nós precisamos ser, mais do que nunca, pessoas que vamos trazer uma palavra que edifica, uma palavra que motiva, e falar: Jesus continua sendo a solução, Jesus continua sendo a esperança, porque Ele é a única esperança. A paz prometida ao povo de Deus, ela só pode ser alcançada pelo sacrifício messiânico, que foi visualizada pelo profeta Isaías, lá atrás, e seria concretizado na morte vicária de Jesus Cristo. Vicária quer dizer substituta. A morte de Cristo era era você que era para estar lá. Era eu e era você que era para estar lá naquele momento. Uma vez um seminarista, ele falando, e eu achei muito bonito aquele testemunho, porque ele foi falar de Jesus para uma garota, e a garota falou assim: eu durante boa parte da minha vida fui abusada. E aonde estava Deus nessa situação? Em todos aqueles meus momentos de sofrimento. Onde é que estava Deus? Onde é que estava o seu Deus? E a palavra dele para mim foi fantástica, quando ele falou assim: Deus estava ali. Ele via cada minuto, cada segundo daquilo. Ele sabia do seu sofrimento. O que eu quero te pedir perdão não é pelo meu Deus, porque Ele estava lá. O que eu quero te pedir perdão é porque eu não estava lá para te ajudar. Deus, Ele se manifesta a mim, a você, da mesma forma que Ele se manifestou a Israel, a todo momento. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Todo o poder está nas mãos dEle. Mas somos nós que deixamos muitas vezes a desejar e não provamos desse poder e não passamos esse poder à vida do nosso irmão através das nossas palavras e atitudes.
Foi isso que Jerusalém deixou de fazer. E um professor meu uma vez falou, e eu nunca mais esqueci. Muitos encaram o cativeiro do povo de Israel, os cativeiros, como um castigo de Deus. E ele falou uma vez, não era um castigo. Era a única forma de manter o povo unido. Porque você sabe, quando você mantém um povo unido, uma família unida, é no sofrimento. Quando você tem alguém daquela família que passa a sofrer, o que acontece? Todo mundo se junta. Quando descobre aquela doença, quando descobre aquela situação, quando perde alguém. Você já deve ter visto, muitas famílias só se reúnem no momento de enterrar alguém. Nunca tem tempo para estarem juntas. Mas, quando enterra, todo mundo arranja tempo. Vamos dar a última despedida, o último adeus a nosso pai, a nossa mãe, a nosso tio, ao nosso primo. E eu quero te fazer um desafio. Procure aquelas pessoas que você já não vê há muitos anos e vá reencontrá-las. Abrace-as. Cumprindo os protocolos, usando máscara, mas não deixe de transmitir o carinho para essas pessoas. O texto, voltando lá à nossa lição, o texto ele deixa claro que tudo ocorreria com o Messias, tudo que está ocorrendo com o Messias era propósito de Deus, pois era necessário que dessa forma acontecesse para que o preço pelos pecados da humanidade fosse pago. E diz assim o texto: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todo sofrimento, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, a salvação de Deus é manifestada pela ação messiânica. Primeiro. Segundo ponto, todo sofrimento experimentado por Cristo já havia sido predito por Isaías, com uma precisão sem precedentes, e que serve de testemunho inequívoco de que Jesus era o Messias esperado e anunciado pelos profetas. Então, primeiro, a salvação de Deus vem pela ação messiânica. Segundo, todo sofrimento de Cristo aponta que ele era o Messias esperado e anunciado pelos profetas. Vamos para o último item, que fala que a glória de Jerusalém será restabelecida. A mensagem que diz que Jerusalém viverá novamente dias de glória é essa mensagem. Mas o alcance dessa promessa, ele não está restrito, o alcance dessa promessa não está restrito somente a Jerusalém, mas também alcança uma projeção de Jerusalém celestial. Vai além daquela circunstância, daquele povo, daquele local. Mas uma Jerusalém celestial. A igreja de Deus que seria estabelecida com o advento do Messias e que será glorificada numa dimensão apocalíptica e escatológica, como está lá em Apocalipse, capítulo 21, perdão. A glória de Jerusalém será percebida pelo perfeito conhecimento do Senhor e a plenitude de paz que será vivida pelos filhos de Deus. A paz é algo que o povo de Deus sempre buscou durante toda a sua história. E não poderia ser diferente, né, meus irmãos? O povo de Deus, ele precisa buscar paz. Precisa buscar soluções. É a mesma coisa. Nós temos uma igreja. Nós temos ministérios, departamentos, lideranças. Se cada um puxar para um lado, essa desunião, ela enfraquece a igreja. É uma só igreja. Nesse caso aqui, a Primeira Igreja Batista em Niterói. Então todos precisam olhar num só objetivo. Não tem como, né, uma casa dividida subsistir. A própria palavra fala sobre isso. É preciso se unir
E de que forma? Buscando o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o maior, e o que ele fez? Ele serviu. Ele se fez o menor para poder solucionar aquilo que ele se colocou à disposição de fazer. Então, meus irmãos, eu desafio os irmãos, assim como o sofrimento do Messias, assim como o Messias esperado, Jesus ele se colocou à disposição. Então se coloque à disposição, busquem sempre soluções. Não vamos atacar pessoas, vamos atacar problemas. Vamos buscar soluções, porque é isso que Jesus veio trazer, a solução. A solução de Jesus é a própria salvação. Mas qual é a solução que eu e que você podemos trazer? Podemos proclamar o Evangelho. Tá, mas não é só essa a função da igreja. Não é só proclamar o Evangelho, mas também capacitar os santos. A capacitação dos santos vem da união da igreja. Então precisamos estar juntos e olhando no mesmo objetivo. A paz, ela foi muito mais valorizada no período do cativeiro. Quantos de nós fazemos isso? Esquecemos de Jesus, esquecemos de Deus nos momentos de alegria. Sequer oramos, porque esquecemos, é muita coisa na cabeça. Sequer oramos numa festa de aniversário, agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma primavera, por mais um ano completado. E eu não estou aqui falando sobre certo ou errado, eu não estou aqui, eu não sou juiz para isso. Mas eu venho falar para vocês o seguinte: nós precisamos buscar paz. Nós precisamos agradecer mais a Deus, porque um coração grato é um coração disposto a servir, a ajudar, é um coração disposto a absorver o Evangelho. Reclamar menos e agradecer mais. Isso trará paz para você e ao seu redor. Olha só que coisa fantástica. Experimenta fazer isso. Para de reclamar. Ah, hoje está chovendo? Ah, hoje está chovendo. Amanhã está sol? Ah, hoje está sol. Para de reclamar. Agradece. E você vai ver como sua vida vai mudar e como as pessoas ao seu redor também vão mudar. Porque Hebreus fala que a raiz da amargura ela contamina pessoas. E que a gente tem que tomar cuidado com isso. O povo de Deus, ele anseia por paz. E somente com o estabelecimento da ordem messiânica é que essa paz será perfeita. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Simples assim. Somente com a ordem messiânica, ou seja, com a vinda do Messias, a paz será perfeita. Pois ele é o príncipe da paz, como está lá em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, que vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Essa paz que excede todo entendimento. É essa paz que excede toda circunstância. É impressionante como essa paz, depois que entra no nosso coração e nós passamos a cultivar essa paz, como isso faz melhorar a nossa vida. As pessoas percebem que você está diferente. E assim foi também com o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel se arrependia dos seus pecados, das suas iniquidades, Deus levantava alguém para tirar o povo de Israel do cativeiro. E em nome de Jesus, também vai ser assim. Hoje eu falo para vocês, vai ser assim. Se arrependa daquilo que você tem feito e que não tem agradado a Deus. E Deus vai tirar você do seu cativeiro. Quantas e quantas pessoas que tiveram projetos, sonhos, mas que nunca conseguiram realizar, porque estavam presos na amargura, porque estavam presos na falta de perdão. Com o povo de Israel não era diferente. Mas Deus foi lá, porque quando o povo se arrependeu e acreditou verdadeiramente e confiou que aquele Deus era o Deus único e verdadeiro, Deus ia lá e
tirava o povo do cativeiro. Se nos dias dos profetas Jerusalém viveu dias de tormento, que dizia assim: ó aflita, açoitada com a tormenta e desconsolada, eu assentarei as tuas pedras com turquesa e lançarei os teus alicerces com safiras. Essa é uma promessa muito interessante. Primeiro ele fala: aflita, açoitada com o tormento. Eu assentarei as tuas pedras com turquesa e alicerces com safiras. Vocês têm ideia do que é isso? É como se fosse o seguinte: você sofreu bastante, mas agora chegou o momento de parar esse sofrimento e trazer para a sua vida coisas valiosas. Porque as pedras, elas são valiosas, elas têm esse valor de riqueza. Mas aqui ele não está falando somente da pedra em si, mas ele está falando que tudo aquilo que você vivenciou, que foi ruim, que trouxe dor, que trouxe sofrimento, tudo isso vai ser substituído por coisas valiosas. Coisas que vão trazer, né, à sua vida um diferencial, que é o próprio Cristo. E com o reino messiânico, viverá a paz perfeita, que só será possível na plenitude dos tempos, com o advento do Messias e a instauração do seu reino. Esse é o terceiro ponto. A paz perfeita, ela só será possível na plenitude dos tempos, que é justamente a vinda do Messias, com o advento do próprio Messias e a instauração do seu reino. Venha sobre nós o teu reino, assim na terra como no céu. Permita que Deus faça a vontade dele, assim como ele faz na terra, assim como ele faz no céu, que ele possa fazer na terra, na sua e na minha vida. Orando a Deus, algumas vezes, na própria tenda de oração, antes de iniciar, nós falamos o seguinte: Senhor Deus, envia aquelas pessoas que precisam escutar a tua palavra. Envia aquelas pessoas que precisam de uma oração, aquelas que estão enfermas, aquelas que estão desesperadas, aquelas que precisam, Senhor, escutar uma palavra. E, meus irmãos, eu sou testemunha. Deus envia. E vinha de uma forma poderosa. Talvez você nem acredite no que eu estou falando. E se você quiser testemunhar, eu desafio a você. Eu estou toda quinta-feira, na tenda de oração. Vem e você vai ver como é que Deus envia as pessoas. É só você se colocar à disposição. É só você falar o seguinte: Senhor, me permita ser um instrumento teu aqui nesse lugar para abençoar vidas. E aí, nas considerações finais, nós vamos entender algumas coisas. O profeta, ele fala sobre o futuro glorioso de Jerusalém. E também fala que a igreja de Cristo viverá dias gloriosos e eternos com o Senhor, nos quais não mais precisará chorar pelos seus mártires e nem pelos sofrimentos impostos pela finitude humana. Irmãos, eu não sei se alguns de vocês já passaram por essa situação em que por algum motivo vocês não puderam sair. Nós vivemos a época da pandemia e quantas pessoas queriam sair às ruas e não podiam? Ah, não posso porque tem a questão da pandemia, tem a questão de você ter que ficar em casa, viveram confinadas. Nós ainda sentimos o reflexo disso. Nós ainda sentimos o reflexo desse confinamento. Algumas pessoas precisaram procurar ajuda psicológica, algumas até psiquiátrica, para poder lidar com isso. E isso foi no mundo todo. As cidades pararam, os países pararam. Então você ficar preso no lugar contra a sua própria vontade é muito ruim, principalmente para aqueles que amam a liberdade.
Israel, desculpa, ela foi levada ao cativeiro, ela não poderia sair. A igreja de Cristo, assim como Jerusalém, vai viver dias gloriosos. Se hoje nós temos alguma dificuldade, as dificuldades no futuro elas vão aumentar, mas na eternidade essas dificuldades elas não vão se comparar a nada ao que Deus tem reservado para nós. Eu sei que talvez algumas pessoas estão vivendo momentos ruins nas suas vidas, mas eu falo para você, é preciso que você creia que aquilo que vem depois, na vida eterna, vai superar todo o sofrimento que você está tendo hoje, que você já teve até hoje. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Mas a esperança do povo de Deus é que todo o sofrimento vivido por Israel no tempo profético e pela igreja na era cristã terá seu fim na plenitude dos tempos, com um reino de paz que será dirigido pelo Messias. A igreja de Cristo, hoje está tendo dificuldade de pregar o evangelho. No Brasil, nem tanto. Nós temos algumas dificuldades, mas nada se compara ao que os nossos irmãos têm vivido ao redor do mundo. Mas e muitos deles não desistem. Eu lembro que o testemunho de um missionário, ele falando num vídeo, falando sobre essa questão da pandemia, eles foram convidados a retornar aos seus países de origem, aos seus locais de origem. E eles falaram, não, eu não posso sair daqui. Eu preciso continuar aqui, eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque se eu sair daqui é o mesmo que eu dissesse o seguinte: Jesus não está me protegendo. É a mesma coisa que se eu dissesse, Jesus não está no controle dessa situação. Porque se eu saio, se eu abro mão daquilo que eu prego, se eu não consigo tomar uma atitude conforme aquilo que eu prego, é como se uma coisa estivesse contrariando a outra. Percebe como isso daí é contraditório? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus está no controle, Deus está no controle de tudo. Mas eu vou voltar para minha casa porque eu estou com medo da pandemia. Percebe como isso daí é contraditório? Então muitos, se não quase todos, permaneceram nos seus locais onde fazem missões. No meu trabalho, as pessoas ainda estavam em casa e eu pedi para retornar. As pessoas falaram, mas por que você quer retornar? Eu falei, porque aquelas pessoas que estão lá dependem de mim. Elas precisam de alguém para atendê-las. Mas o que você ganha com isso? Eu ganho dando um testemunho que o mesmo Deus que sempre me sustentou vai continuar me sustentando. Mas e se você vier a acontecer algo de complicado na sua vida? E se você morrer porque você estava trabalhando? Falei, se eu morrer, também foi a vontade de Deus. Irmãos, a gente não pode recuar. A gente precisa avançar. A palavra de Deus precisa ser pregada não somente por palavras, mas por atitudes. Que a gente não precise sofrer o que Israel sofreu. Que a gente não precise ser isolado num cativeiro para entender que nós precisamos nos unir. Assim é a nossa igreja. Assim é o povo de Deus. Que a gente possa se unir por amor a Deus. Somos todos irmãos, num só objetivo. Somos salvos em Cristo Jesus. Precisamos levar salvação às outras pessoas. Mas precisamos continuar no processo de santificação, que é o processo pelo qual nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza em direção ao varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, que o Messias esperado, que já chegou na sua vida, que você também possa fazer com que esse Messias, que é o próprio Cristo, também chegue na vida de outras pessoas. Abra sua boca, pregue o Evangelho, através de palavras, mas principalmente através de atitudes.
Que Deus te abençoe. Que nesse dia tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós possamos sempre lembrar do sofrimento do Messias e lembrar do que Ele espera de cada um de nós. Um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a toda a igreja de Deus em toda a face da terra. Amém.